Olá, meus amores, boa noite para vocês. Hoje estamos aí em mais um dia de live e falando sobre comunicação. Tem aquela velha música, né, que fala: quem não se comunica, eu nem vou falar. Dou as boas-vindas aí para vocês, porque querendo ou não, mais do que nunca nós estamos precisando nos comunicar, fazer com que sejamos ouvidos, mas como fazer isso da melhor forma? Por isso, a ideia de trazer aí grandes jornalistas, grandes comunicadores, para fazer com que a gente olhe de uma outra forma. Hoje, a nossa convidada é a Joyce Ribeiro, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar durante 13 anos no SBT, fizemos vários trabalhos, vários jornais juntas. Eu acho que cresci muito tendo mulheres fortes ao meu lado em momentos conturbadores, em momentos em que a gente realmente precisava se unir. E eu acho que é mais ou menos esse assunto, e eu vou querer entrar nesse assunto com a Joyce, né? A Joyce aí, que além de ser jornalista, é escritora, já lançou 2 livros, ela é formada, né, em jornalismo aí pela FIAN, pós-graduada em política e economia, e eu acho que com certeza ela vai poder trazer muitas dicas especiais pra gente. Se vocês quiserem mandar perguntas, eu vou deixar por enquanto aqui o pontinho de interrogação aberto para vocês estarem enviando, tá? E vou estar convidando a Joyce para compartilhar aqui com a gente desse momento. Tá bom, Joyce Ribeiro? Vocês não podem perder aí, amanhã a gente tem Joel da Atena e na sexta-feira Esther Rocha. Ontem, opa, Joyce já tá entrando! Olá, Ana! Oi, que saudade! Muita saudade! Quanto tempo! Que bom falar com você! Deixar um Pois marco é, aqui já para faz o quê? você. Você saiu do SBT em 2018, né? 2017, sai em 2017? 2017 e... Nossa, aí tem tudo isso que a gente não se fala, então? Tem Não tudo se vê, isso. né, ao Não se vivo. vê pessoalmente. Falar, a gente já andou se falando A aí gente durante o se fala. percurso, mas a gente não se vê, já faz. As meninas já estão enormes, né, Joyce? Já estão grandes, grandinhas, 5 e 8. 5 e Passa, né? 8 anos. Passa o Nossa. tempo. Muita saudade de você, mas estou te acompanhando, vendo as coisas legais que você tem feito. Sempre olho nos seus posts, falei, olha, a Ana tá viajando, que é o que ela gosta de fazer. Tava viajando com o programa Vem Pra Rua, né, do YouTube, e assim, mais do que nunca, isso que fez com que eu focasse nessa Semana da Comunicação, porque eu encontrei muita gente na estrada, né, Joyce? Muita gente que não tem acesso às tecnologias que a gente tem, porque a gente acha que só porque a gente mora em São Paulo, a gente tem tudo. Então, a gente anda pelo interior do Brasil, a gente começa a perceber que não tem quase nada, né? Que nós somos até privilegiados de ter esse alcance à tecnologia, à internet fácil. Como é que tem sido, né, para você esse ano aí que a gente passou, que colocou nós jornalistas, né, principalmente à prova de botar a nossa cara na mídia, não só nos telejornais, não só através da televisão. Como é que tem sido esse impacto na sua vida? Olha, a gente passou por muitas coisas em um curto período de tempo, né? Então, tudo que a gente fazia de um jeito que a gente já dominava, a gente teve que adaptar, que readaptar, de encontrar maneiras diferentes de fazer pela impossibilidade da pandemia. Isso trouxe a certeza que a gente sim consegue se adaptar, né, a Verdade. várias circunstâncias e fez também a gente abrir os olhos para ferramentas que já estavam disponíveis, né? Porque tudo que a gente tem usado muito agora durante a pandemia já estava aí para a gente, né? Disponível para a gente usar. Mas a gente não usava com tanta frequência, não explorava ao máximo como a gente teve que passar a fazer. E aí vem esse
olhar diferente de como as coisas passarão a acontecer daqui para frente. Né, de forma que não, essas coisas não vão mudar. Né? A gente certamente depois desse momento não vai voltar, regredir ao que era antes. Então, acho que está sendo um momento de muita transformação, de muito aprendizado, de acertos, de erros, né, de observação, de olhar o que deu certo, o que não dá tão certo, e é melhor fazer de uma maneira diferente, de muita conversa. Né? A gente trabalha com comunicação e muitas vezes e é engraçado, né? Porque às vezes a gente, eu acho que você tem essa visão que eu tenho também, né? A gente sempre trabalhou com comunicação e muitas vezes deixava de se comunicar. Exato. Né? É sobre isso que eu quero falar com você, porque muitas vezes a gente pensa assim, eu não vou falar tal coisa ou entrar em determinado assunto, às vezes, né, por medo de como a pessoa vai entender essa comunicação. Você acha que com as mídias digitais, com todo esse processo que a gente vem, né, passando de evolução, a gente vai conseguir fazer isso de maneira mais fácil? Olha, eu acho que isso se impõe nos dias de hoje, Ana, porque mais do que nunca, acho que esse sentido de urgência, e mais urgência para as coisas boas, para as coisas que são necessárias, se faz cada vez mais necessário, porque o tempo de hoje pode não sobrar amanhã. Né? Algo pode acontecer, algo pode mudar inesperadamente, e aquilo que não foi debatido hoje, né, a gente pode não ter chance de debater amanhã. Aquilo que você poderia ter melhorado, ter aprendido, ter trocado com outra pessoa. Então, eu vejo que a gente está também num momento de nervos à flor da pele, né? Todo mundo muito nervoso, ansioso demais, estressado demais. A gente tem motivo para isso, né? Não está fácil para ninguém, de verdade. Né? Todo mundo teve que, de alguma forma, se transformar e se adaptar novamente. A gente tem falado muito, né, sobre isso. A gente teve que mudar na marra. Não foi uma questão de escolha, né? Não tivemos escolhas. Sim. Tivemos que fazer, e urgentemente. Então, para mudar, você precisa conversar, você precisa entrar num acordo com o outro, né? Porque a gente não vive sozinho, você não muda sozinho também. Né? Você precisa estar de comum acordo com aquelas pessoas que estão à nossa volta. E, de repente, a gente vinha de um momento em que todo mundo tomava as suas decisões, meio que, não, eu tomo, eu me garanto. Deixa para amanhã, deixa para depois. Não precisa, isso vai me dar muito trabalho. Até eu convencer fulano, esse não sei o quê, eu vou aqui, vou sozinho. E a gente já sabia que não fazia nada sozinho, né? E agora a gente tem, se alguém tem alguma dúvida, a gente tem total certeza de que não fazemos, precisamos trocar, precisamos conversar, precisamos entender. E até o fato, o sucesso e a felicidade, você tem que dividir, né? Como é que você vai ser uma pessoa com sucesso solitária e a felicidade também vai ser solitária? Não pode isso, né? O Joyce, nós como mulheres, a gente sofreu bastante preconceito, eu sofri bastante preconceito na televisão, porque o jornalismo, né, sempre foi um ambiente muito machista, né? E as mulheres de, vamos dizer, uns 20 anos, começaram a tomar mais à frente, né? Esse direcionamento, esse empoderamento. Como é que você vê essas mudanças hoje? Olha, nós somos dessa geração que viveu um processo muito acelerado de mudanças, né, que ficavam muito evidenciadas para as pessoas, para o público, para quem acompanhava, para a gente que fazia parte das companhias de comunicação, né, que também tentava entender e se adaptar a esse processo de mudança. Esse processo ele é contínuo, né? A gente ainda vive um período de transformação em busca de uma situação mais igualitária para todos, em todos os aspectos, inclusive, né? Na questão de gênero, entre homens e mulheres, na questão racial, na questão
social, né, nas questões de escolhas políticas. Estamos num momento de busca mais efetiva por um mundo mais igualitário. E isso traz choques, né? Isso traz mentes que não aceitam, mentes que vão ser mais duras para esse aprendizado, mas que a evolução ela é um caminho sem volta, né, Ana? A evolução se faz, ela acontece, ela é presente, independentemente da nossa vontade. Então, eu creio que as pessoas que não se abrem para a mudança, elas serão, de uma forma ou de outra, verdadeiramente ultrapassadas pelas pessoas, pelos conceitos e pelas situações. Não, Não, por uma e por todo o única sistema, pessoa, né? por todo o sistema, pela vida. Né? É. Pela vida. A vida ultrapassa, a vida faz com que essas pessoas sejam e fiquem e se tornem obsoletas. Porque a gente está aqui para aprender, né, Ana? Por mais difícil. A gente teve tantas conversas sobre isso, em tantos Nossa, momentos que muito. a nossa passagem em todos os aspectos, profissional, pessoal, ela tem esse intuito de aprendizagem, literalmente, né? E nesse aspecto profissional, a gente viveu isso muito na pele, a gente viveu, nós fazemos parte de uma geração que já foi favorecida por mulheres que vieram antes da gente, que pegaram um momento muito mais duro, muito Nossa. mais fechado, né? Nós já entramos num momento de abertura para nossa presença, para nossa ascensão. Eu sou muito grata a essas mulheres que vieram antes, porque elas viveram coisas. Se a gente passou por momentos muito difíceis, Elas não é viveram na difícil pele, né, Joyce? imaginar o que outras mulheres, nessa tentativa de se inserir no mercado de trabalho, passaram. Né? No meu Sim. caso, que outras mulheres negras tentando evoluir no mercado de trabalho passaram. Então, é muita luta, é muita insistência, é muito a palavra que muitos acham que é da moda, que é a resiliência, né? É o insistir, não desistir, é, não dar passos para trás, né? Tudo tem um motivo de acontecer naquele momento, e fácil não é, né? Uma hora você chora, outra hora você se descabela, outra hora você quer explodir, mas o movimento é sempre para frente. E é difícil porque, assim, nesse momento, a comunicação parece que se torna mais difícil ainda, né, Joyce? Você expressar o que você está passando, no ambiente, às vezes, de trabalho, às vezes na sociedade, essa forma de comunicação, porque, assim, a gente hoje vê, né, com a tecnologia aí, com as redes sociais, qualquer coisa que você poste, já vem gente já, sabe, achando que são os donos das razões e também achando que podem diminuir as pessoas, né? É a intolerância, né? A intolerância, esse momento de ódio que a gente tem vivido mais intensamente, não só aqui, mas mundo afora, né? Todos os relatos que a gente tem observado na prática mostram isso, que essa mudança de comportamento, ela traz como efeito, muitas vezes, uma resposta descontrolada, né? Frente àquilo que eu Destrutiva, não né? concordo, né? Uma Uhum. resposta de destruição, de eliminação, né? E não é assim. Desde pequena a gente cresce com essa tentativa de ensinamento, ou deveria, né, dentro das famílias, de Sim. que não vai ser sempre do seu jeito. Entendeu? Para conviver, você vai ter que, uma hora, ceder ao jeito do outro, porque você não estará certo em todos os momentos, né? Em algum momento, o jeito do outro vai te salvar de uma enrascada. Em alguns momentos, é o seu jeito certo que vai poder ser, que será útil para a maioria. Então, esse cede, alguém tem que ceder, né? Em todos os momentos, isso é mais do que uma verdade, né? Verdade absoluta da vida. E as pessoas estão meio que querendo fechar os olhos por diversos
questões, diversos motivos em diversos campos. Na área política, a gente tem visto isso com muito mais frequência ultimamente, né? O que é uma pena, o que é uma pena. Isso não traz evolução coletiva em aspecto nenhum, isso é retrocesso. Não, e a gente vê que assim, evolui durante um tempo, parece que vai amenizar, que a comunicação vai ficar melhor, de repente, bum, vem tudo Trava. novamente, parece que volta, né? Parece que regride mesmo, né? E quem quer continuar, quer seguir, quer se comunicar de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais fácil, às vezes é condenado também por causa disso, né? Porque você levar amorosidade, positividade, às vezes é olhado de forma negativa pelas pessoas. Sim, eu acho que a história traz, sempre traz exemplos disso, né? Acho que a gente vive períodos que se repetem, né? O mundo é cíclico e ele tem essas idas e vindas. Então, no momento em que as coisas parecem mais apaziguadas, logo no momento seguinte, algum momento de inquietação traz essas manifestações que já estariam absorvidas, né, no entendimento dito geral, à tona, né, a ponto de uma opinião ou de uma observação se tornar algo inadmissível, inaceitável. Então, se expressar, se impor, né, Ana? Porque a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai olhando, observando e aprendendo a se impor. Se impor frente àquilo que a gente acredita e aquilo que o outro nos traz em oposição. Porque se Uhum. todo mundo concordasse com aquilo que eu concordo, a vida ia ser mar aberto, né? Sim. E vida que segue linda sempre. E nunca é assim, às vezes a gente precisa parar e pensar que os conceitos básicos se perdem. Se perdem, porque a gente está falando do que aqui? A gente está falando de respeito ao próximo, respeito ao direito do outro se comunicar e ser contra aquilo que você pensa. Né? É o direito dele. Desde que ele Sim. te respeite na fala, É. desde que ele te respeite ao expor aquela opinião, desde que ele te respeite na forma de trocar aquela ideia, qual o problema que existe nisso? Ele não concorda com aquilo que eu penso. E que ótimo, porque senão o mundo não estaria. O processo de evolução que a gente teve até aqui ele não existiria se todas as pessoas pensassem exatamente do mesmo jeito, né? E tudo isso se dá pela comunicação. A gente precisa entender e voltar lá atrás. O que eu estou falando? Eu estou falando que eu preciso respeitar o próximo, que eu aprendi quando eu era criancinha, né? Que eu preciso saber falar. Precisa se ouvir, né, principalmente, né, antes de expor realmente, se comunicar, botar para fora, pensar antes no que vai falar, né, de como vai atingir o outro. Preciso pensar antes de falar, preciso saber falar, e para me fazer respeitar, não preciso agredir o próximo, né? Preciso só me colocar. E esperar, acreditar, sim, não é ingenuidade da minha parte, acreditar que as pessoas e que a humanidade tem esse discernimento de, de aceitar e de ouvir. A gente precisa. O desenvolver da humanidade nos trouxe até um momento de desenvolvimento que, sim, sabemos ouvir, precisamos exercitar. Né? E está difícil esse exercício. Mas Tá muito sabemos difícil. falar e sabemos Ô, ouvir. Joyce, você acha que daqui para frente, né, as pessoas vão conseguir se comunicar melhor se elas forem, né, mais empáticas, mais inclusivas? Mais empáticas, com certeza. Né? Eu acho que a empatia, o olhar, o se colocar no lugar do outro, muda tudo. Muda tudo. Então, muitas vezes a gente ouve uma fala que soa meio estranha para a gente, mas a gente não sabe o que levou aquele ser que nos agride
né, a ter aquele tipo de fala naquele exato momento, naquele dia, naquela hora, naquele segundo. Ninguém tem o direito de agredir ninguém, né? Eu parto sempre Lembrei do de uma princípio disso. situação aí que a gente viveu. E foram muitas, né? E foram Foram muitas. muitas, É, muitas, muitas. depois Não, você e me querendo fala ou não, isso. querendo ou não, assim, o ambiente de trabalho, né, ambiente social, familiar, é, é o que você falou, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo ali dentro. Talvez exista uma guerra tão grande dentro do outro, né? Que esse outro é tão próximo e você não sabe como lidar com isso. Meu alvo, é. Isso não dá direito das pessoas saírem atacando por aí, né? Porque senão parece que é um aval para, tenho problemas, tive problemas até É, aqui. Todo mundo teve problema e o outro sempre teve um problema maior que o seu, né? Se sempre, você for sempre vai ser. para ver de verdade, a gente reclama e sempre encontra alguém com um problema pior. Mas essa resposta, essas respostas sucessivas de agressividade, elas baixariam o tom um pouco, né? Mas é fácil, falar é fácil, né, Ana? Eu tô Não, e ainda falando, mais isso tá depois de muito um ano fácil. dificílimo que a gente vem vivendo, né? É, Várias situações que fazem com que, por mais que a pessoa tente manter o equilíbrio, vão vir, né? Vão surgir fatos e alguns acontecimentos na vida para a pessoa olhar novamente para isso, né? Para algo que precisa ser resolvido. Eu acho que isso você, como mulher, sabe mais do que ninguém, porque além de jornalista, comunicadora, é mãe, é escritora, tem que dar conta da casa, eu sei como é a sua vida. Então, assim, as pessoas que enxergam a gente na televisão acabam não tendo essa visão total de quem realmente nós somos, né? é verdade, é um acúmulo de tudo, né? É um acúmulo de tudo. Aquilo, aquela uma horinha do jornal acaba sendo uma parte muito pequena, né? Ela vem depois de muitas horas de trabalho, do trabalho de muita gente, né? Que o trabalho só nasce assim, não se faz nada sozinho, e é muita energia envolvida, é muita dedicação, às vezes a gente muitas vezes tem que tirar de um setor e focar mais energia aqui em algum momento, né? Aqui fica desfalcado, aí você remaneja um pouquinho dessa energia. Então é um exercício de equilíbrio, né? De tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. A gente faz porque a gente ama, porque a gente gosta muito, né? A gente escolheu, foi uma escolha feliz, uma coisa que a gente, se puder, estará sempre envolvida, mas como toda escolha tem o seu preço e o seu preço alto, né? É um meio, um veículo muito fascinante, né, de se explorar, de se participar, de se participar de todos os processos, né? A televisão Muito ela é gostoso. muito fascinante, né? Ela é muito É. gostosa, você se apaixona, né, pelo veículo, é um veículo encantador, falar com muita gente, interagir e agir na vida de tantas pessoas é uma profissão muito especial. Então, todas as vezes, diariamente, que eu estou no jornal, a minha concentração antes de uma transmissão ao vivo é justamente essa. Assim, o nosso trabalho, meu e da equipe que está comigo desde madrugada, né? Porque para o jornal ficar pronto ao meio-dia, é um time inteiro trabalhando desde madrugada. E o nosso trabalho vai influenciar na vida de muitas pessoas, né, que vão de uma forma ou de outra se basear em um assunto, em uma única informação que seja, que ela ouviu ali naquela edição e que vai ser relevante na vida dela e vai ficar bem informada através do nosso trabalho, o trabalho da equipe toda. É muita responsabilidade.
É muita responsabilidade. E o passar dos anos só faz a nossa consciência dessa responsabilidade aumentar cada vez mais, né? Essa junção de veículos, de multitecnologias, multiformas de estar presente na vida das pessoas, faz com que a nossa responsabilidade aumente cada vez mais. Então, essa consciência é mais que presente, né? Em cada Ela segundo. tem de, é todo instante, né? Joyce, durante a pandemia, e como é que foi a comunicação sua com as suas filhas? Agora, falar sobre a mãe, Joyce, né? Sim. Como foi explicar para elas sobre o que vocês estavam passando, sobre a situação que o mundo está passando? Como foi isso? Fala um pouquinho para gente. Olha, elas sentiram muito mais o confinamento, né, mesmo do que eu, porque por estar na TV todos os dias, eu era a única da casa que E você não saía, parou, né, durante a e pandemia, né? voltava. Eu não parei em nenhum momento. Então, só eu saía, né? Ia lá para o trabalho e voltava. O Luciano, meu marido, ficou trabalhando de casa, de home office, conseguiu fazer essa transição, e as meninas ficaram em casa, né? Não indo para a escola, ficaram em casa com ele. Então, eles ficaram confinados meses. Meses. Então, chegou um determinado momento que eles estavam muitíssimo esgotados por estarem em casa tantos meses, há tantos dias, e não sabiam mais o que era dia da semana, o que era fim de semana, se era sábado, se era domingo. As meninas acordavam um dia no domingo perguntando se eu ia trabalhar, se o pai ia trabalhar no home office. Estavam perdidinhas, assim. E no começo foi mais difícil de explicar para elas o que estava acontecendo. Aí veio o medo, nossa, tá todo mundo doente, vai ficar todo mundo doente, tá todo mundo da escola doente e tal. Então, cada vez que vinha uma dúvida, a gente tentava solucionar pontualmente. E a saudade da escola, né? Que aí eu tive que ouvir todos os meses da pandemia a saudade, a reclamação dos amiguinhos e das professoras diariamente. Elas não se conformavam por estar fora da escola. E a gente fez muita matéria sobre isso, né? No jornal, falamos com várias mães, várias escolas, vários psicólogos. E essa era uma reclamação geral das crianças e uma angústia geral dos pais também, né? Que ouvindo isso tinham a preocupação de como explicar e a necessidade de reforçar que sim, vai continuar assim por algum tempo, né? O isolamento persiste, vai ser assim, não tem o que fazer, vamos tentar se virar, ver o que vai dar para fazer dentro de casa mesmo. Foi difícil. Elas estão mais adaptadas agora, né? Como todo mundo. De olho, a mais velha, com 8 anos, de olho no retorno da aula presencial, ainda que nesse Já modelo louca para ir para a híbrido. escola se comunicar. Louca, não vê a hora, não vê a hora. Tá com 8 anos, né? Então já tem esse vínculo maior com a escola, com os professores, e deve voltar nesse modelo de fica uns dias na escola e volta, tem uma quantidade específica, primeiro 35% da sala, depois mais 70%, então vai ser uma volta bem gradual. E a pequena também sofrendo muito por falta dos amiguinhos. Então é difícil, né? Porque criança tem o período, o processo deles, né, de entendimento. Tem hora que você fala e que vai se recusar um pouco a entender, vai entender depois, porque não tem mais jeito. E paciência, paciência para explicar um. Você acha que as crianças, né, depois que passar a pandemia, a gente espera que passe logo, né, que venha a vacina aí, você acha que elas vão sentir isso? Isso vai ficar marcado na vida delas? Porque você já passou várias situações também e sabe distinguir o que marcou na sua vida. Aí é que nem eu. Eu lembro muito das enchentes em Santa Catarina, porque eu vivenciei aquilo, né? Com 4, 5, 6, 7, 8 anos, aquilo fica marcado. Então, você acha que isso pode
ajudá-las a se tornarem pessoas mais fortes, ou isso vai depender de cada criança? Olha, E da comunicação também, né, que os pais tiverem com as crianças. depende. Sim, depende muito da forma como elas foram inseridas, né, nessa problemática toda, mas sem dúvida isso vai ser um marco na vida delas que elas não vão esquecer, né? E vai mudar sim a forma como elas se entendem no mundo, né? Porque acho que isso vai aumentar a consciência das crianças em relação à ação delas sobre o planeta, né? Elas vão ter uma consciência maior do que a gente tinha com 5 anos. Uhum. Né? A forma como elas vão adaptar a maneira de se relacionar e compartilhar com as pessoas. Então, essa interação presencial, interação remota, interação com quem está muito distante, mas eu posso trabalhar em qualquer lugar, não preciso de escritório, não preciso de carro, não preciso de casa, casas montadas. É uma geração que vai consumir no mundo de uma forma diferente que a nossa aprendeu a fazer. Então, certamente é uma nova forma de pensamento, né, que já virá inserida nessas crianças que tiveram essas vivências diferentes. Isso, claro, vai muito de acordo com a forma que a comunicação chega até elas, mas é inevitável, ela chega. Né? Essa comunicação chega, esse impacto chega, elas vêm, elas assistem, elas teclam. Né? Por mais que a gente tenha essa vontade de controlar tempo e momentos de teclar, de jogar, tá no joguinho, de estar com um amigo virtual e tem que estar com um amigo, brincar também presencialmente, tem que correr no parque na medida do possível. Agora ficou impossível, mas eles têm outra forma de se relacionar com os ambientes. Uhum. Isso faz deles crianças diferentes da gente. É um tipo de criança diferente. Sim. Já, com certeza. Não, eu acho legal a gente estar falando isso, porque assim, muitos pais e mães acompanham aqui, né? Estão acompanhando a live também, e eu acho que é bom mostrar exemplos que nem você, muita gente, né, ia trabalhar ou não precisou ir trabalhar, trabalhou de dentro de casa. Todos passaram por essa situação e estão passando ainda por essa situação. Né? Então, o que a gente precisa aprender? Eu queria saber da Joyce agora. Joyce, pessoa, amiga, qual foi o momento mais difícil de 2020 para você? Ana, eu digo que o momento mais difícil, passado o susto inicial da pandemia, eu acho que não tenho certeza, o momento mais difícil foi quando no noticiário a gente tinha que falar de números crescentes de mortes, assim, sem parar. O jornal, ele era uma sucessão de notícias de óbitos a cada dia. Isso era sequencial. Né? A gente aumentava, atualizava números de mortes aqui, de outros países, e a gente perdendo pessoas. Aquilo me assustou muito. Acho que como todo mundo, né? Mas tem que ser essa voz que traz esse número, que fala das mortes, que traz a situação. No momento, a situação é a seguinte: estão morrendo tantas pessoas diariamente, esse número não para de crescer. Ser essa voz que traz essa notícia foi assustador para mim, assim, no começo, quando a gente viveu essa fase mais difícil da pandemia. Acho que foi o pior momento de todos, porque a gente tem um dito distanciamento que, na realidade, não existe, né? Não existe. Não existe, né, Ana? A gente passou a vida
quando treinadas para fazer jornalismo e durante o exercício do jornalismo, querendo acreditar muito que esse treinamento nos faria, de certa forma, imune a qualquer tipo de notícia. Isso nunca existiu. Isso nunca existiu. A gente se afeta sempre e diariamente com todos os assuntos. A gente está falando de vida, a gente está falando de transformação do planeta. Eu estava falando de algo que não, a gente não tinha visto, né? Nunca. Nunca. E de um Porque momento que por estava mais que os nossos antepassados passaram por guerras, passaram, né, por muita fome, muita seca, mas eu acho que algo como uma pandemia, eu acho que ninguém nunca passou e nunca esperava passar, né? Porque você começa a pensar o que, vamos evoluir, evoluir, ficar mais conscientes e num determinado momento não depende somente de nós. E por mais que a gente a gente tem relatos, né, de outras pandemias, de outros fatos similares, mas o viver essa dor coletiva e o estar com as pessoas passando esse momento de dor é muito sofrido, é muito sofrido, é muito sofrido estar no ar falando sobre isso, não é fácil. Então foi Eu certamente para mim. vejo, eu sei que assim a gente trabalhou muito tempo juntas e você sabe o quanto eu ficava emocionada, né, quando tinha que passar um acidente trágico, mortes e sempre isso me corroía assim muito, muito, muito. Eu ter ficado fora do jornalismo durante esse um ano agora, né, com a pandemia, me fez olhar muito para isso, Joyce, pela forma como a gente precisa comunicar às pessoas de fatos, né, de números, e que muitas vezes a gente precisa deixar as nossas dores de lado, né, para poder passar essa informação. Com o passar dos anos, eu fui entendendo que essa dita isenção que o treinamento nos cobrava é simplesmente o estar apta a fazer, né? A Isso. gente tem que estar apto a fazer e passar essas notícias ruins e muito ruins com da melhor forma possível, né? Diante de toda a dificuldade que contém nela. Mas o não se cobrar, o não sofrimento por estas notícias, porque isso não vai acontecer nunca. A gente sempre vai sofrer muito, a gente sempre vai ficar muito mexido, a gente sempre vai sofrer junto com as pessoas, se indignar tanto quanto as pessoas e embargar com o número de mortes e são momentos extremamente difíceis de estar no ar e fazendo esse trabalho para a gente e para as pessoas, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, tem mais livros chegando aí? Ana, Eu sabe acho que que depois dessa pandemia vão ter muitos livros, hein, Joyce? vai ser um assunto muito explorado ainda no mundo da literatura, sem dúvida. Eu tenho muita vontade, foi uma alegria no momento que eu esperava que não aconteceria, né? O primeiro livro, Chica da Silva, Sim. eu lancei em 2016 e eu tinha vontade de escrever e de publicar, que eu acreditava que ia acontecer lá na frente, algo para quando eu já tivesse, né, fora do telejornal, já pensando em outros projetos mais paralelos que eu tenho, e que nesse momento eu poderia me dedicar à literatura, né, a publicar o que eu escrevia. E isso aconteceu muito antes, o que me deixou extremamente feliz, mas que também foi um furacão na minha vida, porque é um trabalho muito mais difícil do que um dia eu imaginei. Né? É muito, é muito difícil, né? Não, é que nem eu sempre digo que é que nem plantar uma árvore, né? Todos os dias você vai ter que molhar, vai ter que, né, ver se tem sol, ver se tem sombra. E o livro, a construção de um livro, colocar em Nossa, palavras tudo que você
quer colocar de uma forma que as pessoas entendam, eu imagino que, assim, para você foi um aprendizado enorme, né? Não, foi um aprendizado o fazer, né? O entender como que se dá esse universo do escrever, do publicar, do contato com a editora, do como que é esse universo, como que ele funciona e desse exercício diário da escrita, né? Que tem exige de você uma disciplina e eu Sim. tive que me conscientizar disso. Sua primeira filha já tinha nascido, né? Já tinha nascido, já tinha as duas, né? Foi em 2016, a caçula tinha 1 ano, né? Então, Nossa. tudo aconteceu muito ao mesmo tempo, mas foi uma das realizações mais. Foi minha terceira, eu falo que o livro é meu terceiro filho. Foi um nascimento, assim. Incrível, incrível. Foi uma das emoções mais realizadoras que eu vivenciei na minha vida. Foi o dia que eu. Foi o dia do lançamento do livro. Eu não achei que eu me emocionaria tanto. Você perceber que, nossa, nasceu, tá aqui, tá Valeu a impresso. pena cada momento, né? Eu quase não dormi 2 anos, mas ok, nossa, muito valeu a pena e, e foi demais. Eu espero sim, eu tenho muita vontade de publicar novamente, muita, muita. É, e isso vai acontecer nos próximos anos. Agora eu não conseguiria, não daria conta, eu acho, de fazer. Mas tenho muita vontade, tenho muitos temas, tenho muitas ideias já encaminhadas. Mas eu vou falar isso de novo, espero ser surpreendida pela vida. Eu acho que vai ficar mais para frente, mais daqui a alguns anos. Eu não Mas vamos sei, não. ver, Eu tô né? achando aí que vai chegar Vamos um ver. livro antes do que você imagina. Deus te ouça, Deus te ouça. E eu posso encarar essa maratona de zero sono, quase, por 2, 3 anos, que acabou sendo esse o meu processo, né? Uma coisa mais longa. Mas é incrível, incrível. Joyce, o que que você espera no futuro das crianças, né? Eu gosto de falar das crianças, porque você, como mãe, o que que você espera, não só do nosso país, mas também do mundo? Ana, eu educo, eu crio as minhas filhas com a intenção de que elas sejam mulheres plenas. Eu quero a plenitude para as minhas filhas. Eu quero a realização para as minhas filhas. Eu não sei o que elas vão fazer, eu não sei o que elas querem fazer, são pequenas, eu não sei que caminho elas vão seguir. Eu trabalho diariamente, eu e o Luciano, a gente sai de casa, a gente se esforça para, como todos os pais do mundo, do planeta, para quando a gente tem filho, a gente só pensa nos filhos, né? Tudo para eles. A gente se esforça ao máximo para dar tudo para eles. Vendo, eu miro a plenitude para as minhas filhas. Eu não quero saber o que elas façam, desde que, né, óbvio, a gente dá toda toda a orientação de conceitos, de valores, né? Hoje em dia tão dispersos no mundo, nas famílias, mas a gente cria educa nossas duas meninas dentro de uma unidade familiar que preza muito a individualidade delas e essa liberdade de realização e de cada uma delas. É para isso que eu vivo para elas, entendeu? Então, elas se realizando futuramente, não sei de que forma, vão me surpreender, né? Nesse sentido, daqui a uns anos, são muito pequenas, eu já serei feliz. Não tenho expectativas em relação a quero que seja jornalista, a mãe é jornalista, uma vai ter que ser engenheira, porque isso já, né, mesmo porque já saiu de moda até, o pai que fica muito querendo algo muito específico para os filhos, mas é, eu acho que é muita coisa isso, sabe? Querer isso para elas. Eu quero a plenitude, eu quero a realização, não tô não me importa muito em que
qual é a especificidade, né, de como isso se dará. Espero que elas ouçam muito do que a gente ensina para elas, em relação aos valores que a gente prega. Muito, você me conhece, conhece o Luciano, e que elas se realizem plenamente na vida. Eu já vou ser a mãe mais feliz do mundo. É porque eu acho que você dando liberdade para elas escolherem, serem o que elas quiserem, é a maior prova de amor, né, Joyce? É verdade, é verdade. Esse mundo, ele se mostra cada vez mais difícil e cada vez mais desgarrado, eu diria, se é que eu posso usar essa palavra. Então, eu acho que eu, a gente vê, né, que focar nos valores que são imprescindíveis na nosso modo de entender o mundo, e passando essa liberdade para que elas consigam transitar dentro desses valores, as escolhas delas serão sempre as minhas escolhas. Entendeu? Porque nunca eu espero que serão muito diferentes daquilo que elas tiveram como ensinamento diário e exemplo diário dentro de casa, pela repetição e pela observação. É só isso que eu peço, entendeu? Claro, aqui não é eu não sou uma mãe, estou caminhando para isso, para ser um pouquinho mais maleável, acho que eu sou uma mãe mais durona. Ah, mas eu acho que toda mãe é mais durona mesmo, né? É, Quer segurar e ali, vamos fazer direitinho. a parte mais soft fica pro lado do pai, a parte mais durona fica pro lado da mãe, né? Então me cabe essa parte de cobrar um pouco mais no dia a dia, o pai dá aquela suavizada, assim a gente se equilibra e passa aquilo que a gente acha mais importante e indispensável para que elas sejam cidadãs plenas, conscientes, que saibam e entendam a necessidade de respeitar o próximo, para cobrar respeito para elas mesmas e se fazerem respeitadas. É isso. Ai, Joyce, obrigada. Quero muito agradecer. Não quero aí também deixar você se atrasar nos seus compromissos. Esses dias eu vi uma foto linda, seu pai e sua mãe indo na sua casa depois de um tempo, né, da pandemia. Eu andei acompanhando como é que eles estão. Era o seu pai ou era o seu sogro? Não, do Luciano, meu sogro, os Pai do pais do Luciano? Luciano. Nós ficamos praticamente um ano, eu fiquei um ano sem vê-los. Eu fiquei um ano sem vê-los. E aquele dia foi um reencontro, um ano depois. Então, me enviou uma foto, né? Porque fazia muito tempo, eles ficaram sem ver as netas todo esse tempo, a não ser Imagina a hora que elas viram pelo papo eles. virtual. Nossa, a caçula cobrava muito, eu quero ver minha avó, eu quero ver minha avó. Eu não queria mais falar por vídeo, né? Não queria mais. Aí todo mundo testado, todo mundo fez o teste e pôde possibilitar esse encontro depois de tanto tempo, né? Joyce, Novos. muito obrigada, tá? Também quero agradecer aqui a todo o pessoal que acompanhou a live. Muita gente, Celito Esteves mandou aqui beijo, abraços, todo mundo mandando. Beijo. Eu não consegui ver aqui muito Não, depois dos. você acompanha. Essa live ela vai ficar no feed, eu vou deixar ela lá para o pessoal acompanhar também e ver e conhecer um pouco mais da Joyce Ribeiro aí, que foi minha grande companheira de trabalho durante anos, né, Joyce? Foram 12 anos no SBT, né? Décadas quase. Quase, quase duas. Ana, eu que agradeço o Obrigada, amiga. convite. Adorei estar aqui com você, te ver tão bem, cada vez mais linda, se realizando aí com os seus projetos, te acompanho e essa pandemia vai passar, a gente vai se encontrar presencialmente, fomos colegas de trabalho, vizinhas, né? Tem essa parte também, eu gostei de saber, morávamos uma rua após a outra. Verdade.
E tenho muita saudade do nosso convívio diário, mas você sabe que a gente está sempre unidas em pensamento e pelas redes, que agora as redes não deixam mais a gente ficar muito tempo distante. É Mas em isso breve a aí. gente está juntas aí pessoalmente. Muito bom, adorei. Um beijo para todo Obrigada, mundo que amiga. seguiu a gente aqui. Obrigada mesmo. Manda um grande abraço para o Luciano, para as meninas. Gratidão aí por participar hoje aqui com a gente da Semana da Comunicação. E eu acho que fica um grande recado, né, para as pessoas que estão assistindo aqui a gente. Antes de se comunicar, respeitar. Exatamente. É isso. É isso. Síntese perfeita. Muito bom, Ana. Obrigada, Um amada. beijo. Um beijo para Beijo. vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijão. É isso aí, meus amores. Mais um live nessa semana aí da comunicação. Gratidão a Joyce Ribeiro, gratidão a todos vocês que acompanharam aqui a gente. Também compartilhem essa entrevista maravilhosa aí com seus amigos, com seus parceiros, para que a gente possa se comunicar, levar mais informações para as pessoas e também estar mais próximos. Eu convido vocês também amanhã, quinta-feira, nós estaremos aqui com o Joel da Tena. Então, eu espero vocês às 19 horas. Espero que vocês, por inbox, mandem aí as perguntas que vocês querem que eu faça para ele também. E nós estaremos aqui nos comunicando e falando sobre comunicação, como se comunicar. Um beijo, uma boa noite para vocês. Obrigada.